quer saborear uma comida boa, mas não tem dinheiro? Já pensou em comer alegria, vida e paz? Aqui tem comida de graça. Isso mesmo, de graça! Vamos comer? E para o cardápio de hoje nós temos café sem açúcar. Dizem que para você sentir o verdadeiro gosto do café, é bom que você se habitue a tomar ele sem açúcar. Para comprovar isto, devo esclarecer que certa vez ouvi um médico confirmar numa entrevista as mesmas palavras, que para se acostumar com o sabor amargo, porém puro e verdadeiro do café, você deve tomar pelo menos uma semana ele assim, sem açúcar. Mas pense comigo, como é difícil habituar o nosso paladar que já está acostumado a saborear um café mais docinho, a começar a sentir o seu gosto amargo, porém mais saudável. Com isto, eu quero trazer aqui uma analogia a respeito deste assunto do café adocicado, assemelhando o mesmo a verdades encobertas, ou muito enfeitadas, ou adulteradas, que nunca serão capazes de trazer o verdadeiro conhecimento da palavra, mas apenas maquiar ela. Para isto, quero começar a refletir sobre a pergunta do governador Pilatos a Jesus, no episódio de João 18, versículo 38, quando o levaram para ser julgado por ele antes da crucificação. Então, diante de Cristo, questionou o grande governador romano: a verdade? O que é a verdade? Ora, ele estava diante de Jesus, não queria acreditar no que o povo dizia a respeito dele, porque não via naquele meigo homem as palavras que proferiam a seu respeito. Então, na interrogação a respeito da verdade, também foi incapaz de enxergar a verdade, tendo ela bem aparente perante os seus próprios olhos. Portanto, questionava, querendo saber da verdadeira verdade sobre a verdade, sendo que estava diante dela e prestes a condená-la à morte de cruz, segundo a autoridade que Deus lhe tinha dado. Afinal, o povo prefere ignorar a verdade do que tentar entendê-la, pois muitas das vezes se sentem ofendidos por ela. Assim como diz o cantor Sérgio Lopes na música Inexplicável Amor: homens matam o que não podem entender. Não permanece sendo assim até os dias de hoje? Há tantas pessoas que estão diante da verdade, mas não conseguem enxergá-la, porque ouvem a muitos líderes religiosos e religiões diversas que pregam falsamente sobre Cristo. Então preferem não crer em nada ou se deixar serem enganados, seguindo uma vertente iluminista ou relativista. Uma coisa é certa e evidente: desde as gerações passadas até os dias de hoje, a multidão sempre tem muito a falar sobre Jesus, mas pouco o conhecem verdadeiramente. É certo dizer que muitas vezes determinadas religiões e líderes religiosos não têm a intenção de deturpar a verdade. No entanto, eles mesmos não entendem o que leem a respeito dela, nem compreendem quando estão diante dela. Então pregam enganos, como disse Jesus em Mateus 15, versículo 14. São cegos guiando outros cegos. O que é a verdade, então? Você deve estar se questionando. Primeiro, permita-me dizer que a verdade é remédio amargo que cura toda enfermidade e transforma todo o caráter humano. Também posso dizer que a verdade é café amargo, sem açúcar, porém muito mais saudável e verdadeiro que qualquer café adocicado. Mas, além de tudo isto, e principalmente, segundo as Escrituras Sagradas, a verdade é o próprio Cristo. Certa vez, Jesus disse em João, no capítulo 14 e versículo 6, Eu sou a verdade. Entretanto, no mesmo Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus diz, A tua palavra, Pai, é a verdade. E agora, como entender isso? Afinal, o que Cristo estava dizendo? Quem ou o que ele estava afirmando ser a verdade? Ficou confuso para você? Então deixe-me lhe explicar melhor. É muito simples. No Evangelho segundo escreveu João, no seu primeiro capítulo e versículo 1, ele diz: No princípio era aquele que é a palavra.
ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Ou seja, Jesus é a própria palavra de Deus, ou melhor, a própria verdade encarnada e não a outra. Se formos ler o Antigo Testamento, iremos enxergar Jesus em todas as Escrituras, desde Gênesis a Malaquias. Ele sempre esteve lá, em várias tipologias, na arca, na rocha, no cordeiro pascal, na água, no manar, no fogo, nos reinos, nos juízes, no tabernáculo, nos sacerdotes e em tantos outros objetos, ambientes e personagens, porque era ele mesmo a palavra da verdade divina, a sabedoria de Deus desde o princípio, conforme escreveu o escritor de Provérbios. Sendo assim, você pode querer me perguntar: qual é então esta verdade completa, imutável e incorrupta que as Escrituras nos faz conhecer? E eu tenho o prazer de lhe responder que as Escrituras, que é o próprio Cristo, declaram que não há outro caminho para chegar até Deus. Cristo é o único caminho. Logo, é certo e não se pode negar que, segundo a Bíblia, nem todas as religiões levam a Deus, e mesmo aquelas que pregam Cristo, o podem pregar com distorções e contradições. Portanto, devemos nos atentar ao que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 12, que diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Ora, sendo Cristo toda a palavra de Deus, não pode estar distorcido ou entrar em contradição. Logo, preciso olhar para a palavra como um todo, como ela se apresenta diante de mim em sua totalidade, e não em textos isolados. Lembre-se que no episódio que antecedia a crucificação, as pessoas afirmavam ser Cristo um malfeitor e um deturpador da paz. Mas o governador Pilatos olhava para ele e não enxergava nada daquilo. Poderia ele acreditar em tal contradição? Mesmo assim, resolveu dar ouvidos ao que os homens falavam a respeito de Cristo, e não ao que o próprio Cristo apresentava ser, estando ali, diante dos olhos cegos do governador. Tenho certeza que você já ouviu muitas religiões falar sobre Jesus. Porém, talvez não saiba que outros ensinamentos delas contradizem o restante das Escrituras. Algumas pregam a Cristo, mas acreditam na comunicação com os mortos, ensinamentos estes condenados na própria Escritura. Outras pregam o Cristo, mas ainda continuam oferecendo animais em sacrifício ou bebendo seus sangues, algo estritamente proibido nas Escrituras. Outras veem Cristo como uma criatura e não como o próprio Deus. Outra acredita que Cristo é apenas um profeta ou um ser iluminado, e não a própria luz, como declara o Evangelho segundo escreveu João. Ainda há muitas religiões que não pregam a verdade de verdade, mas transformam a verdade em mentira. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Cristo, não há outro. A palavra diz que Cristo e o Espírito Santo de Deus intercedem e advogam por nós. Logo, não precisamos de outro intercessor ou advogado para nos socorrer ou nos justificar. Ele mesmo é o principal interessado em nos perdoar e em nossa salvação. Quer ir até Deus? Vá antes ao Cristo genuíno das Escrituras e ao seu Evangelho puro e se alimente dele. Busque por ele em oração e em meditação das Escrituras, e então encontrará toda a verdade, a mais pura verdade. Pode ser que isto seja amargo para você no início, porém, assim como o conselho do médico sobre o café, continue experimentando até se acostumar e se sentirá liberto de todo o doce do açúcar que corrompe o verdadeiro sabor do café. Então, de fato, se cumprirá o que Cristo disse em João 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Para dividir este alimento com quem precisa, é só clicar no botão compartilhar. Eu sou o Gesrael e se você está satisfeito, não saia sem clicar no gostei. Se inscreva no canal, volte sempre e continue comendo de graça.